Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência do Bom Viver. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante. 8 remédios naturais. De onde veio isso? E para falar sobre esse tema, eu hoje estou aqui com uma convidada, Flávia Almeida. Flavinha, obrigado por você estar aqui hoje. Prazer estar aqui. Ela que é especialista em terapias naturais, aconselhamento familiar, educação à distância e saúde coletiva, com ênfase em saúde da família. Ela que é mestre em promoção de saúde e atua aqui na clínica Spa Rituale. Flavinha, seja bem-vinda. Obrigada, prazer estar aqui. Delícia de compartilhar esse tema, conversar com vocês e a gente trocar uma ideia aqui sobre o que são os 8 remédios. Perfeito, né? É um tema bem interessante, né? Quando a gente fala de 8 remédios naturais. Como assim, 8 remédios naturais, né? E para começar, acho que para explicar para o pessoal que está de casa nos assistindo, o que são 8 remédios naturais, Flavinha? É interessante que esse tema cria, assim, muita indagação, né? As pessoas nunca ouviram falar, não é comum. Talvez num meio que a gente vai conversar um pouco mais sobre a história dele aqui, ele é mais comum. Mas aqui, de uma maneira geral, quando eu falo para os pacientes, para os hóspedes aqui do Rituale, eu falo, vocês já ouviram falar desse termo, 8 remédios naturais? E todo mundo fala, nunca ouvi falar, e é muito difícil alguém que já tenha, né, lido a respeito. Uhum. Mas eles são muito mais comuns do que a gente imagina. Eles têm a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, e eles realmente têm a ver com promoção da saúde, com estilo de vida saudável. Eles são a base para um estilo de vida saudável, né? Uhum. Então, quando a gente vê 8 remédios naturais, e talvez o público de casa pode estar pensando isso também, que a gente vai falar sobre plantas, que eu escuto muito isso. Quando eu falo, o que vocês imaginam que eu vou falar aqui? Aí alguns falam sobre plantas, sobre tratamentos naturais, né? E sim, tem uma questão muito legal nas plantas, nos tratamentos naturais, mas não é do que se trata os 8 remédios naturais. Os 8 remédios naturais se conectam muito mais com hábitos de estilo de vida que podem ser adotados para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente tenha mais saúde e reversão de doenças, né? Que a gente Sim, que é pode totalmente ter possível também. hoje. Total. Que é totalmente possível. Mas conta um pouquinho da história, da onde veio esse termo, né? 8 remédios naturais, de onde surgiu? De onde que veio? Apesar dele não ser tão conhecido, de uma maneira geral, as pessoas dizem que não ouvem falar sobre isso, ele é muito antigo, Daniel, muito antigo. No século XIX, ele foi citado por uma autora chamada Ellen White, no livro que eu trouxe aqui, A Ciência do Bom Viver. Esse que legal. eu trouxe, ele é fresquinho, ele é a última edição que teve desse livro de 2021, mas esse livro foi lançado em 1905. Então, faz muito tempo Bastante que esse termo foi citado e que ali ela começou a falar sobre os 8 remédios naturais. Uhum. Essa escritora, ela falou muito sobre saúde, ela tem vários escritos falando sobre saúde, alimentação saudável, sobre a importância do exercício, sobre, inclusive, uma mente mais clara, uma mente mais... uma mente que contribui para o crescimento e desenvolvimento de caráter, sobre personalidade. Então, ela tem escritos que são muito especiais. E dentro desses escritos, ela vai propondo para os seus leitores uma mudança, uma reforma, né? Uma reforma de saúde, uma reforma de estilo de vida mesmo. E essa escritora, ela é uma escritora adventista, né? O livro, inclusive, não dá para falar dos 8 remédios naturais sem falar da Igreja Adventista. Sim. Porque ele está completamente conectado com a Igreja Adventista, né? A Igreja Adventista foi um movimento, o movimento adventista surgiu em 1863 nos Estados Unidos, com Ellen White e alguns outros reformadores da época que começaram a ver a importância de alguns pontos ali nos estudos, né, que eles tinham, e de uma forma muito especial ela destaca o sábado como um ponto para o surgimento do adventismo. E aí ela com esse grupo começam a estudam também sobre volta de Jesus, e aí surgem ali novos dogmas da Igreja Adventista. Durante esse surgimento, ela fala sobre a saúde, ela começa a propor que as pessoas elas não devem cuidar do seu corpo de uma forma leviana, mas que devem dar atenção para esse corpo. E ela propõe que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Que o nosso corpo não é só assim, o meu corpo que me carrega, o meu corpo que me conduz, mas o corpo ele é sagrado, é algo que é habitado por nós e pode ser habitado por um Espírito Santo de Deus. E ela prega essa mensagem, né? E os pioneiros que estão com ela pregam e falam sobre essa mensagem do corpo como um templo. E uma vez que essa crença ela fica muito bem definida e difundida, imagina comigo, Daniel, se o seu corpo ele é um templo, você vai tratá-lo de uma forma diferenciada, né? Sem dúvida.
Então, ela começa a dizer, então, se o seu corpo é templo, você precisa cuidar daquilo que você se alimenta. Você precisa cuidar daquilo que você assiste, que você vê, daquilo que você ouve, né? Ela começa a falar das janelas da alma, como os 5 sentidos. E aí, ela toca nesses pontos do ar, a importância de um ar puro para, inclusive, nutrir esse corpo, né? Para que esse corpo não tenha os tóxicos de um ar poluído, de uma água em abundância. E aí começam a surgir, então, os remédios naturais, que ela chama de remédios naturais. Em alguns escritos fala recursos naturais, mas esse termo remédios naturais é um termo muito vinculado. Esse livro ele não foi escrito de ponta a ponta, assim, né? Começou a escrever e o primeiro capítulo, o segundo, e assim, vamos escrever um livro. Não foi bem assim. Na verdade, durante o surgimento do movimento adventista, ela começa a escrever cartas, a imprensa já era avançada naquele período, e ela vai escrevendo cartas, vai escrevendo revistas, vai escrevendo periódicos e vai difundindo, vai imprimindo isso e distribuindo por todos os locais ali nos Estados Unidos, né? Esse livro, A Ciência do Bom Viver, é uma compilação desses periódicos. Dos escritos da Ellen White. Dos escritos dela, exatamente. Então, ela vai fazendo várias cartas, vários escritos ao longo de alguns anos. E aí, em 1905, eles pegam e reúnem todos esses escritos e compilam e cria-se, então, esse livro, A Ciência do Bom Viver. Que legal. Bom, a igreja com esse movimento que tem essa veia forte na área da saúde também, então começa a desenvolver hospitais, clínicas, né? Ela é fundadora inicialmente era uma clínica lá em Loma Linda, uma clínica inclusive de vida saudável, como a gente aqui no Rituale, né? Legal. Claro, muito mais simples, né? No início começou com uma enfermeira, um médico e 2 pacientes. Mas a coisa foi crescendo, e hoje a gente tem um grande centro de saúde em Loma Linda, né? Qual é o nome desse centro? Você lembra? É a Universidade Adventista de Loma Linda. Ah, a universidade. Inclusive, é onde tem a Universidade de Medicina, tem os cursos, né, de nutrição, enfermagem, tem vários cursos lá. Então, Primeira é uma universidade... residência em medicina do estilo de vida. Exato, americano. é uma universidade bem, assim, hoje reconhecida, mas ela começou pequenininha lá atrás. E esse livro, ele teve uma relação muito grande, inclusive com o surgimento dessa universidade, porque com a venda desses livros, eles conseguiram o valor para a compra do terreno no local. Que legal. Então, a história é bem bonita, assim, a maneira como tudo foi conduzido, como as coisas foram acontecendo, né? E hoje a gente tem, isso me encanta muito, pensar que algo assim... escrito lá, vamos falar, eu falei 1905 para vocês, né? Ela viveu de 1826 a 1915, escreveu muita coisa. E isso nos perdeu, a gente ainda tem isso hoje, né? Traz ainda os ensinamentos dela, né? Uma vez numa conversa com você, eu até falei assim, Dani, isso daqui hoje pra gente é muito comum, porque você é um estudioso da MEV, né? Que é a medicina do estilo de vida, e a gente vê que os estudos confirmam o que a gente vai falar aqui, que são os 8 remédios naturais. Mas na época dela, não tinha confirmação. Não tinha evidência sobre não isso, tinha né? evidência científica. Ela estava falando, assim, de uma forma empírica sobre um assunto que, para muita gente, gerava um certo estranhamento. Porque ia contra completamente como a medicina era praticada, né? Sim. Como o cuidado em saúde era praticado naquela época, sim, né? Sim. Completamente diferente. Então, foi bem disruptivo, né? Muito. Foi bem disruptivo. E fala então pra gente, quais são os 8 remédios? Vamos lá. Água em abundância, uso de água de uma forma muito abundante. E aí eu já destaco uma questão relacionada à época. Naquela época, a água não tinha o tratamento que tem hoje, né? Claro, eles bebiam água que vinha direto dos rios. E a média de consumo de água para as pessoas era de 1 litro. Nossa, Então, ninguém consumia muito mais do que 1 litro. Quem consumia bem, consumia 1 litro de água. E ela vem e fala, não, 1 litro é pouco. Precisa ser pelo menos 2 litros. 1 litro tá muito pouco. Né? Então, o primeiro é o consumo abundante de água. E ela fala também de água, se não me engano, não só da água para beber, mas para se banhar. Para se banhar. Que o banho eliminava doenças também, né? Um pouco que eu li um pouco sobre, ela fala um pouco sobre isso, né? Porque também as pessoas tinham os hábitos europeus de não tomar banho. O banho era algo que uma vez na semana. Né? Aqui mesmo. no Brasil a gente tem o hábito de tomar banho todos os dias, às vezes mais de um, porque isso não foi um hábito que veio dos europeus. É um hábito indígena. Exato. E se banhar todos os dias. É isso mesmo. A higiene era algo precário, né? Quem tomava banho todos os dias. Não tinha saneamento básico, não. né?
E ela fala, inclusive tem um trecho aqui que ela diz que para muitas doenças, a cura para muitas doenças seria um bom banho frio. Que interessante, Tem né? um trecho que eu li agora há pouco que diz exatamente isso. Muitas doenças poderiam ser eliminadas com um banho um pouco mais frio, um banho mais morno. Então, sim, ela fala muito sobre hidroterapia, inclusive ela explica e ensina alguns tratamentos hidroterápicos, né? O uso da água fria, o uso da água quente, de que maneira esses banhos podem realmente ser curativos e ser tratamento. Então, além da água, a luz solar, como um remédio luz natural. Do sol, segundo remédio, luz importantíssimo. Fundamental, né? Fundamental. Que hoje a gente já sabe que tem total relação com metabolização da vitamina D, que não é nem mais uma vitamina, é um pró-hormônio. É considerado já um pró-hormônio, não é verdade. É nem mais uma vitamina, tamanha função, né? Isso é um dos benefícios do sol. Um dos. Sem dúvida. Depois, assim, já só para o pessoal ficar esperto, né? Vai ter um aprofundamento sobre todos, né? Sem dúvida. Vamos fazer um episódio dedicado a cada um dos 8 remédios. E aí a gente vai aprofundar e ter discussões mais profundas e trazer algumas evidências científicas. Isso que é importante, a gente já vai chegar nesse ponto. Bom, o terceiro seria o repouso, a importância do repouso, da pausa, né? Ela falava muito contra o excesso de trabalho. Quando ela fala do repouso, ela não fala do repouso só no aspecto do sono, mas também no repouso de descanso diário. A importância de fazer pausas e de não trabalhar assim de forma excessiva, porque isso realmente... E a gente sabe o quanto que isso também é prejudicial, né? Hoje a gente tem visto burnout cada vez... Pandemia reforçou muito isso, né? Muito. Todo mundo trabalhando de casa, mas ninguém... A linha tênue entre lazer, casa e trabalho ficou misturada. Então as pessoas estavam trabalhando demais, né? Ou nunca paravam de trabalhar. Não parava, né? Acordava trabalhando e seguia até o fim do dia trabalhando. Então, o repouso num contexto de descanso diário, de pausas, e o repouso no contexto de sono, de ter um sono de qualidade, né? De dormir cedo e acordar cedo. Ela fala muito sobre isso, acordar cedo e fazer uma boa caminhada. Né? Ela diz que a caminhada, e aí já entro no outro remédio natural, que seria o exercício físico, né? O movimento. Ela fala que a caminhada também é remédio para muitos doentes. Ela fala, muito melhor faria se os doentes, ao invés de ficarem deitados esperando que a doença melhore, que eles levantem e façam uma boa caminhada. Não tem contraindicação para uma boa caminhada. E hoje a gente sabe que é isso mesmo. Né? A caminhada ela pode ser um exercício para iniciar o processo do movimento. E ela é muito democrática, né? Qualquer um, na grande maioria dos casos, pode fazer. Exato. Muito democrática a caminhada, o exercício físico. Outro seria a abstinência, e aqui eu estou usando os termos exatos que ela cita na Ciência do Bom Viver, né? Então, quando ela fala da abstinência, correlaciona muito com o controle de tóxicos, que é um dos pilares da medicina do estilo de vida. E dentro da abstinência, ela também fala um pouco de abrir mão, às vezes, de comer excessivamente, de ter, assim, uma alimentação muito farta, né? De deixar de comer alguns alimentos, né? Dentro do contexto da abstinência, e de deixar de fazer uso de tóxicos, como, por exemplo, o cigarro, o tabaco que, na época, era indicado pelos médicos, né? A gente, quando fala isso, chega a ser um absurdo hoje. Mas se a gente fizer, assim, uma pesquisa de Google mesmo, a gente vai descobrir que, nesse período, era muito comum alguns médicos, às vezes, indicarem o uso do tabaco para melhora do sistema respiratório. Olha que loucura, né? Então, ela fala contra isso. Ela diz, não fume. Todo mundo indicando cigarro e ela fala, não é para fumar. Então, ela foi realmente revolucionária para esse tempo, né? Então, a abstinência dentro desses contextos de drogas, de tabaco, de moderação. Né? Outro remédio natural seria o ar puro, a importância de um ar de qualidade, um ar puro, para que realmente a gente tenha ali... uma oxigenação mais efetiva, né? E hoje a gente fala muito da importância da respiração também. Então, o ar puro com a respiração consciente, né? Porque a gente sabe que a respiração diminui o estresse, diminui a ansiedade, induz o sono, tem vários benefícios. Então, o ar puro é outro remédio natural. Ela fala de ar puro, lembro que você me contou uma vez uma história daquele contexto que as pessoas eram tratadas
confinadas, né? É verdade, é verdade. Então, dentro ainda, contextualizando a realidade da época, né? Quando a pessoa adoecia, ela devia ficar no quarto, fechada. E aí se fechava tudo, porque entendia-se que se ela ficasse deitada no quarto, com tudo fechado, ela ia melhorar. E ali ela ficava um tempo, né? E, na verdade, ela não melhorava, ela demorava mais ainda para melhorar. E aí, nos escritos dela, ela vai dizer, não, abre a janela. Abre a janela, deixa entrar sol e deixa entrar ar. Essa pessoa precisa de ar, precisa que ventile para que ela melhore, né? Então, ela está falando já de um indivíduo doente também. Sim. Não é só... Claro que a gente sabe que os 8 remédios naturais, eles entram num contexto de prevenção, mas também de tratamento. Exatamente. Então, eles podem ser, sim, remédios preventivos, né? Se eu faço uso de um ar de qualidade, se eu estou num local com ar mais puro, claro que eu vou ter uma qualidade muito melhor ali, minha saúde vai estar melhor. Mas eu posso utilizar esse recurso como tratamento. E aí ainda coloco um parêntese, né? Porque muita gente, quando ouve falar do ar puro, fala, nossa, então acabou pra mim, porque eu moro em São Paulo, eu escuto muito isso, né? Nossa, mas eu moro num grande centro, o ar não é puro. Então tem um conceito que a gente precisa ter, eu acho que pra vida, que é faça o melhor dentro daquilo que você tem. Então, se você está em São Paulo, é um grande centro, não tem condição mesmo de ter um ar super puro, como a gente aqui em Penedo, aqui é um privilégio, Sem né? dúvida. Onde a gente está, eu falo, as árvores estão cheias de líquens. Então, os líquens são fungos que definem, que mostram a pureza do ar. E a gente está cheio de líquens cor-de-rosa aqui, que são exatamente os que definem a pureza do ar. Mas se o contexto é de um local de grande centro, então procure um momento, pelo menos na semana, que você vai poder estar em contato com a natureza para fazer uma respiração melhor, né? Vai ao parque. Então, dentro da possibilidade que se tem, faça o seu melhor. Exato. Né? Cortella fala muito isso. Exato. Faça o melhor que você tem, dentro das possibilidades que você tenha, né? Que você tenha condições melhores para fazer melhor. Exato, isso mesmo. Outro remédio natural é a alimentação. E aí o termo que ela usa é um regime alimentar conveniente. Né? O termo realmente que ela usa nos escritos. Ela fala um regime alimentar conveniente e depois ela desdobra muito sobre alimentação. Ela tem um livro que fala só sobre alimentação, que chama Conselhos sobre o Regime Alimentar. Ali ela fala muito sobre alimentação e ela foca a importância, inclusive, de uma alimentação baseada em plantas, que é o que a gente propõe também, né? Sim. Ela fala muito sobre o quanto os lácteos são inflamatórios, o quanto que o queijo é um veneno. Às vezes ela fala até mais mal do queijo do que da carne, no contexto de inflamação. Ela fala que entre deixar de comer carne e queijo, talvez seja melhor que você deixe de comer o queijo. Caramba. Porque ela fala que o queijo é muito inflamatório. Então, assim, ela aprofunda muito no aspecto da alimentação. Então, ter uma alimentação mais saudável, né? Uma alimentação melhor e tudo mais. O que naquela época também não era algo difundido, né? Acho que as pessoas... Hoje a gente vê que o estilo de vida saudável tá na moda, né, Daniel? Sim. Todo mundo fala sobre isso. Trend. Todo mundo fala sobre isso e tá assim, quem não tá buscando um estilo de vida saudável tá meio por fora. Exato. Então é fácil. Hoje em dia tá fácil falar de medicina de estilo de vida, de 8 remédios, porque é algo muito aceito socialmente. As pessoas têm acesso à informação, né? Exato, tem acesso à informação. Eu acho que a pandemia trouxe isso também, né? Deu um choque de realidade, porque todo mundo ficava meio assim, achando que tá tudo certo, comigo não vai acontecer. De repente, todo mundo ficou sem controle, né? E aí, quando você perde o controle, você vê o quanto que você precisa se cuidar e ter alguns recursos. Eu acho que muita gente teve um choque de realidade na pandemia e acabou mudando mesmo, né? Verdade. Bom, o último remédio natural, e que é, para mim, um dos mais importantes, é a confiança em Deus. Né? Ela fala muito sobre a importância da confiança em Deus, ainda puxando o contexto inicial que a gente trouxe, né? Já que o corpo, ele é um templo do Espírito Santo, Deus pode me ajudar nesse processo que não é fácil, esse processo de mudança, esse processo aí que é um processo, né? Para cada pessoa tem um tempo. Inclusive, uma curiosidade sobre a Ellen White, quando ela começa a falar e escrever sobre os 8 remédios, sobre alimentação, ela também tinha hábitos ruins. E para ela não foi fácil, ela demorou cerca de 30 anos, por exemplo, para deixar a carne.
já escrevendo sobre saúde. Então, eu falo muito isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas e agora? Eu vou ter que parar de comer carne, eu vou ter que parar de comer queijo, eu vou ter que fazer exercício. Depende do nível que a pessoa tá, a mudança é muito grande. Sim, sem dúvida. Né? E aí, sair do 0 para o 10 ou para, né, é muito difícil. Então, eu falo, calma, vai com paciência, né? Vai um pouco de cada vez. Então, até para ela que estava ali recebendo uma inspiração para escrever tudo aquilo e acreditando naquilo que ela estava escrevendo, que era contra a realidade da época, para ela também foi um processo. Ela também demorou alguns anos para adotar todos aqueles remédios naturais que ela estava propondo, né, para as pessoas. Eu acho fantástico, né? Eu como pesquisador, né, e cientista da área, quando eu me debrucei sobre isso e comecei a estudar um pouco mais também a Ellen White, ainda estou lendo o livro dela, né, mas li alguns artigos, algumas informações, e o próprio conhecimento que vocês têm me passado aqui também, a gente conversando muito sobre isso, me deixa intrigado. Porque numa época em onde a ciência era muito precária, né? Não se tinha informação do que de fato era bom para a saúde. A medicina era uma medicina praticada sem evidência. Era uma medicina baseada muito no praticismo, né? Medicina de barbearia, né? Total. Que se falava. Se fazia sangrias, né? Coisas que não tinham um fundamento, né? E por vezes aquilo que um determinado profissional aprendeu, às vezes morria com ele. E não tinha um certo fundamento, porque ele observou que na prática dele aquilo funcionava. Mas do porquê disso? Não tinha uma explicação fisiológica, científica, tecnicista por trás. Era tudo muito empírico. E uma pessoa escreveu um livro, né, com vários manuscritos, falando sobre 8 remédios naturais e que hoje a ciência mostra que cada um deles tem muita evidência científica sobre cada um deles que, de fato, impacta na saúde física, mental e espiritual das pessoas e, consequentemente, na longevidade e qualidade de vida. É muito legal. Eu fico perplexo com isso. E eu acho muito, muito, mas muito interessante, né, esse tipo de assunto. Então, tanto a ideia do nosso papo é justamente trazer e a gente fazer esse link, né, de uma crença religiosa com a ciência. E nesse momento onde elas se cruzam e se encontram. Não é algo só do porque eu acredito, porque é a minha fé, meu dogma, a minha crença. Não, a ciência mostra que existe valor naquilo, que aquilo de fato sim impacta na vida das pessoas. Previne, trata e reverte possivelmente as doenças crônicas. E quando a gente fala de doenças crônicas, não só obesidade, pressão alta, diabetes, colesterol alto. Não, a gente está falando também de condições mentais. Sim. Transtornos de humor, como depressão, ansiedade, burnout. Coisas que, se a gente adotar uma pequena dose de cada um desses remédios naturais no nosso dia a dia, isso aos poucos pode fazer um grande impacto na nossa saúde física, mental e espiritual. Exatamente. Então eu acho isso muito... É de outro mundo. É divino. Exatamente. Esse conhecimento. Você chegou num ponto agora, né? Porque quando a gente pensa que algo... E o detalhe importante é que ela não tinha estudo. Né? Hoje a gente tem uma faculdade, né? A gente fez ali uma especialização, né? Sim. Você estuda, vai lendo, vai tendo ali os mentores que te ajudam nesse processo. Ela mal terminou o ensino médio, ensino fundamental, né? Ela foi uma menina que foi inclusive uma pessoa muito doente na adolescência, ela teve algumas doenças, sofreu um acidente que inclusive quase causou uma lesão cerebral, ela teve muitas dificuldades mesmo, físicas falando, né? Então, quando você olha para uma pessoa como essa, e uma mulher naquele tempo, tem mais essa também, né? Porque hoje a gente já vê o quanto que a mulher tem espaço e a gente não sofre tanto, né? Mas quando a gente pega a história, a gente vê o quanto as mulheres elas não tinham a mesma posição, não tinham voz. O papel da mulher era cuidar da família, ponto. Somente, exatamente. Ela não tinha nem direito à fala, né? E aí eu tô falando de uma mulher naquele contexto, escrevendo coisas assim que são muito contrárias à realidade dela, uma força que é de fato sobrenatural. Para mim é claro, né, que isso não é algo natural, não é algo de homens, é de fato sobrenatural, é divino, né?
E aí é lindo realmente ver as coisas irem se confirmando. Ao longo dos anos, a ciência hoje comprova tudo. Todos os 8 remédios naturais. Se a gente for ampliar um pouco mais os escritos dela, fala muito sobre educação. Tinham conceitos de educação que ela falava para a época dela que eram absurdos, que hoje são moderníssimos e super comprovados cientificamente, né, em relação à educação. E tem um conjunto de livros dela que eu gosto muito também, chama Mente, Caráter e Personalidade, que ele trata muito das questões emocionais e mentais. E ali também ela traz alguns pontos que dentro dessa mesma situação. Na época eram estranhos, se você for analisar, mas que hoje são muito atuais e são comprovados cientificamente. Isso é sobrenatural. Sem dúvida, é sobrenatural. É disruptivo mesmo, né? Todos esses dogmas e conceitos que ela trouxe na época para uma prática de saúde que era completamente o oposto, né? Como você mesmo disse, completamente oposto do que ela traz, né? E, bom, baseado nesses 8 remédios, né, que você trouxe aqui, uma palhinha brevemente, que tipo de conselhos e recomendações você poderia talvez fazer brevemente para que as pessoas pudessem adotar um pouquinho mais desses 8 remédios no seu dia a dia? Comece com um dos remédios naturais, né? Eu falo assim, sempre que a gente se inscreve, eu não sei se ficou claro para todo mundo, os 8, assim, vamos falar, né? A água, a alimentação, ar puro, exercício físico, repouso, sono de qualidade e pausas também, temperança, que é a abstinência e moderação, e a confiança em Deus, e eu esqueci do luz solar. Falei da luz solar? Luz solar. Sol. Então, são os 8 remédios naturais. Olha para esses 8 e veja qual deles é mais fácil para que você comece. Né? Às vezes as pessoas a gente tem esse hábito de tentar começar por aquilo que está mais difícil, às vezes, né? Falar, isso aqui para mim é uma coisa muito difícil, então eu vou tentar fazer isso daqui para ver se eu resolvo. Mas no caminho da mudança, essa não é a melhor estratégia. Sim. Começar pelo mais difícil, porque às vezes você não vai conseguir e você já começa a se desestimular, se frustrar. Já é um fator desmotivador. Exato, já vai se frustrando no processo. Então, escolhe um dos remédios e cuida desse com bastante atenção, com bastante cuidado, porque, inclusive, ela diz que eles têm uma relação sinérgica. E essa relação sinérgica faz com que um conduza ao outro. Então, quando você faz um muito bem feito, então, por exemplo, se eu escolho o exercício físico, e aí eu vou fazer o exercício todos os dias, com ali o tempo que eu tiver, dentro da possibilidade que eu tenho, fazendo o melhor que eu posso, eu também vou começar a pensar na minha alimentação. Porque se eu estou fazendo exercício, eu vou falar, poxa, eu já estou cuidando do meu corpo nesse aspecto, então o que eu vou colocar para dentro, né? De que forma também eu vou nutrir esse músculo que eu estou ali exercitando, né? Então eu penso com certeza na alimentação. Se eu estou fazendo exercício, eu acabo bebendo mais água, não tem jeito. Durante a prática de exercício, a gente faz respiração. Sim. A gente precisa respirar, então a gente dá ali aquela puxada de ar mais intensa, né? A gente pratica a respiração durante a prática de exercício. Se é um exercício ao ar livre, você também se expõe ao sol, você já está tendo a luz solar. Então, quer dizer, realmente um vai conduzindo ao outro, né? E o estar em contato com os remédios naturais, ele nos conduz de uma forma muito especial no processo da confiança em Deus. Sim, sem dúvida. Porque ela diz que o natural nos conduz ao sobrenatural. Quando a gente se conecta com o que é a natureza, quando a gente se conecta com as coisas simples, porque os remédios naturais são simples demais, né? Sim. E é até engraçado porque as pessoas valorizam, elas tendem a valorizar aquilo que é complexo, não é? Quando você fala assim, para melhorar, tá com dor de cabeça, toma 2 copos de água. Parece até, né? Depende o indivíduo, assim, e a maneira como ele lida com as coisas simples, ele vai falar assim, poxa, tô com dor de cabeça, você vai me falar para eu tomar 2 copos de água? E sim, às vezes a pessoa tá desidratada. Por isso ela tá com dor de cabeça, né? Às vezes fome. Às vezes é fome. Então, tem formas muito simples de tratar algumas doenças. Ela fala também que a doença, ela é um grito do corpo, quando o ser humano ele não está respeitando as leis naturais. Que o corpo tem as leis naturais. Existem leis naturais para o funcionamento do corpo. E se a gente não respeita essas leis naturais,
aí vem o adoecimento, vem a doença, né? E aí é onde você precisa cuidar de voltar a respeitar as leis naturais para que a doença vá embora e a saúde volte. Então é simples, é muito simples. Eu acho que começar a aceitar que o simples funciona é um passo também. E abrir mão, estar disposto, porque as pessoas, de uma maneira geral, querem resoluções rápidas, né? A gente é imediatista. Sim, a gente vive numa sociedade atualmente muito imediatista. Muito imediatista. Todo mundo quer resultado rápido. A gente não aguenta nem ouvir um áudio na velocidade normal. É verdade. Vai assistir uma aula, se a gente pode acelerar, a gente acelera. Então, a gente quer tudo muito rápido, né? E no processo do meio natural, a gente precisa dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. Não é imediato. Sim. Então, eu preciso começar a fazer e ter paciência, porque só o fato de eu começar a fazer não quer dizer que aquilo virou um hábito. É uma rotina, por enquanto, que eu estou implementando. Mas para virar um hábito, às vezes precisa de 6 meses daquela rotina constante, para que realmente aquilo se torne um hábito, que vá de uma forma mais fluida, né? Então, eu diria, comece com tenha paciência e aceite que o simples funciona. Nem tudo precisa ser complexo. Perfeito, exatamente isso. Isso me recorda, né? Eu gosto muito de ler e estudar sobre as zonas azuis, as Blue Zones, né? Que são lugares no mundo onde as pessoas vivem mais de 100 anos, onde tem as populações mais longevas, sem desenvolver doenças crônicas ou um índice muito baixo. E aí, quando a gente vai ver essas zonas, né, que é Icária na Grécia, Okinawa no Japão, Sardenha na Itália, Loma Linda nos Estados Unidos, que é uma comunidade adventista, e Nicoya na Costa Rica. Essas comunidades possuem comportamentos similares, né? E quando a gente vai analisar essas comunidades, são pessoas simples. Tem uma vida simples. Não é uma vida regada de extravagância, luxo, abundância. Não. Tem exatamente o necessário para viver. E viver bem, com qualidade de vida, com autonomia, com valores. Valores que não é o dinheiro, né, o preço que paga, mas o valor que você constrói com a sua família, com a sua comunidade, o valor de espiritualidade. Quando você falou espiritualidade, eu estou terminando de escrever, ainda vai demorar um pouquinho, que eu estou escrevendo bem com calma e fazendo uma pesquisa interessante sobre uma revisão bibliográfica mostrando o impacto da espiritualidade sobre a longevidade. Legal. E aí tem vários fatores onde se estuda isso. Né? E tem bastante, mas muita literatura científica sobre isso. Eu tive essa ideia depois de conversar com o Diego. E depois de ver algumas palestras, alguns assuntos falando sobre espiritualidade, diferente de religiosidade, né? Espiritualidade é você exercer a sua fé, a sua crença em algo. A religiosidade é algo mais construído e dogmático, estruturado pelo homem. Mas que todas as religiões têm em comum é o preceito fé, a crença em algo. Sim. E esse tipo de comportamento de crença faz com que nós, seres humanos, nos organizamos de forma mais estruturada na nossa vida. E isso permite que a gente faça escolhas melhores relacionadas à saúde. Então, a espiritualidade, dando um breve spoiler, né, faz com que as pessoas pratiquem mais atividade física, com certeza, cuidem, escolham, tenham hábitos alimentares mais saudáveis. São pessoas que tendem a ter menos estresse e aceitar melhor as dificuldades da vida. Então, são pessoas que desenvolvem uma resiliência muito maior comparada a outras pessoas que não praticam a sua espiritualidade, qualquer seja ela. Então, isso mostra o impacto que isso tem na nossa vida. E é fundamental. Acho que é fundamental a gente exercer a nossa espiritualidade, qualquer que seja ela, em qualquer âmbito, espectro, enfim. Mas que a gente tenha esse momento de reflexão, de conversa com Deus, qualquer que seja a sua crença. E isso impacta, sim, na nossa saúde, né? E nesse ponto, né, que a Ellen White traz sobre a prática da espiritualidade, sem dúvida, isso mostra a conexão que tem de um hábito trazer outros hábitos mais saudáveis. Sim. E é o que eu sempre falo para os meus pacientes, uma coisa que também que é muito importante, que entra, acho que um pouco nessa questão dos 8 remédios, né? É ver qual a relevância disso. E Deus traz essa relevância, esse propósito. Muito. Do para onde eu estou indo. Qual caminho eu estou indo. Uma frase que eu gosto de falar muito, de dizer muito. Eu aprendi e ouvi uma pessoa falando muito sobre isso, a doutora Silvia Lagrota,
E quando eu fui ver o filme de novo e ler o livro da Alice no País das Maravilhas, isso ficou muito mais consolidado para mim. No momento em que a Alice está numa caminhada, e junto com o chapeleiro, e chega numa encruzilhada. Vai para a direita ou para a esquerda? E o chapeleiro pergunta, Alice, para onde você está indo? Aí ela, não sei. E o chapeleiro responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E quando a gente sabe para onde a gente está indo, geralmente a exercer a espiritualidade nos dá uma direção de propósito, a gente sabe o que precisa fazer para chegar lá. Então, não importa o caminho que você esteja seguindo. Desde que seja um caminho da fé, um caminho da bondade, um caminho da positividade, isso faz com que você saiba o que tem que fazer. Você vai ter escolhas melhores, porque para fazer qualquer coisa que você queira na sua vida, você precisa de saúde. Sim. Porque quando você pergunta para a pessoa, você quer tomar banho de sol, respirar puro, comer alimentos mais naturais, praticar exercício para quê? Para ter saúde. Mas saúde para quê? Porque saúde é um valor abstrato. Ninguém procura um médico, um fisioterapeuta, um psicólogo porque está saudável. Não, quando está doente. Quando está doente. Então, acho que até nós, profissionais de saúde, deveríamos ser chamados muito mais de profissional da doença do que profissional da saúde. É verdade. Porque a gente não lidar com pessoas saudáveis, a gente lidar com pessoas doentes. E na maioria das vezes, nós somos ensinados nas escolas de saúde a gerir sintomas e não tratar a causa das doenças. Que, como a Ellen White mostrou e mostra muito bem desde a sua época, estão relacionadas aos nossos hábitos de estilo de vida. Ela fala muito isso, que é a importância de encontrar a causa dos males. Ela usa exatamente esse termo. Ela fala, é muito importante que se encontre a causa dos males, para que você não fique aí tomando, às vezes, alguns remédios que não vão realmente resolver a causa dos problemas, a causa dos males. E a causa dos males, na maioria, em 90% dos casos das doenças hoje, a ciência já mostra, estão relacionadas aos nossos hábitos de estilo de vida. E aí muitos se perguntam, inclusive eu atendi uma paciente hoje que ela me questionou que nunca nenhum profissional de saúde perguntou para ela sobre o que ela come, como ela dorme, o que ela faz. E ela falou que ficou perplexa com isso, que só recebe remédio. Aí eu falei, não culpe eles, porque as escolas não ensinam isso. Eu falo isso para meus alunos. Eu, como professor de fisiologia e farmacologia, que eu pego alunos de medicina, né, do primeiro ao segundo ano de faculdade, eles aprendem a achar sintoma e medicar o sintoma. Exato. A causa, a etiologia, né, das doenças fica ali, num terceiro, quarto plano, talvez. Porque eles sabem que eles não vão poder intervir naquilo. Mas isso não é ensinado. Mas a gente está mudando isso. Está mudando, Aos poucos isso está sendo mudado. Isso mesmo. Né? Acho que essa nova visão que a gente está trazendo de qualidade de vida, a própria medicina do estilo de vida, extremamente robusta, muito bem embasada cientificamente, já traz, né, essa visão mais holística como um todo. Não olhar apenas uma pessoa com o braço quebrado ou uma pressão desregulada, mas olhar o indivíduo do porquê que esse indivíduo está com a pressão alta, por que a glicemia dele está aumentada. Olhar e ensinar ele a olhar assim também, né? Exato. Porque quando a gente olha o indivíduo como um todo, a gente começa a ensinar ele a se olhar como um todo. Exato. E para mim, olhar como um todo é completamente... É difícil, porque a gente foi criado separando tudo, né? Na escola, a gente tem matemática, português, geografia, história, tudo é muito dicotomizado, tudo é muito separadinho, né? Na faculdade também. Na a gente faculdade estuda os órgãos e sistemas, né? Exato. Separados, como se as pessoas fossem quebra-cabeças. Exatamente. E aí, aprender a juntar tudo isso não é fácil. Não. Mas é importante que a gente entenda que quando a gente fala de físico, mental e espiritual, na verdade está tudo junto, misturado. Tudo junto, misturado. É uma coisa só. Então, assim, eu vou cuidar do meu físico, eu também estou cuidando do meu espiritual. Porque se eu tenho, por exemplo, uma crença de que o meu corpo ele é um templo, eu estou cuidando do meu espiritual. Quando eu me alimento bem, quando eu cuido com aquilo que eu escuto, né? Quando eu cuido com o que eu vou falar, eu estou cuidando do espiritual também. Eu tô cuidando do que entra e do que sai. Então, assim, não é só físico, não é só mental, né? Não é só pensar assim, isso vai me deixar deprimido, mas não, isso pode me deixar deprimido, mas também pode me distanciar de uma espiritualidade importante, né? Para que eu cuide. Você estava falando um pouco da questão da espiritualidade. A espiritualidade cria raízes, né? Sim. Ela alicerça, faz com que a gente compreenda que as coisas... Eu falo muito isso e eu acho isso muito importante. A
gente tem que entender que as coisas não surgem a partir da gente. Sim. Né? Apesar da gente só ter ali aquela visão, que é a nossa vida, mas tem muito mais além disso, né? Tanto no pós nossa vida, quanto no antes. Então, ter uma visão um pouco mais ampla de todos os aspectos é importante. Então, quando toca assim, olhar o indivíduo como um todo, sim, do ponto de vista do profissional, e ensinar esse indivíduo a se olhar como um todo, né? Entender que tudo tem a ver, tá tudo relacionado. Sim. Se eu me alimento mal, eu posso ter uma doença mental. Hoje a gente já tem comprovação científica disso, né? O eixo gut-brain. O quanto, exato, intestino-cérebro. quanto o intestino está afetando as questões cerebrais, né? Sim. O segundo cérebro é o intestino. Então, quer dizer, se está conectado o físico com o mental, está com o espiritual também. A gente é uma coisa só. Exato. Nós somos um organismo por completo, né? Não somos partes ali fundidas, coladas, né? Emendadas. Não, nós somos um indivíduo como um todo. Mas isso é uma questão cultural que aos poucos eu acho que isso vai mudando. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é trazer conhecimento para as pessoas para que elas tomem consciência. Sim. E a consciência tem um poder na mudança. Eu brinco, eu falo que quando eu estou com o meu paciente no meu consultório, eu falo, a minha prescrição é essa, livros. Eu prescrevo livros, eu prescrevo conhecimento. Porque o conhecimento ele tem a capacidade de mudar as pessoas. É o conhecimento que impacta as pessoas. Assim como o conhecimento impactou a minha vida. Sim. Né? E eu falo também muito para os meus alunos, tanto na pós quanto na graduação, que eles têm que ser o exemplo. E quando entra, às vezes, um paciente no seu consultório, ele espera que você cure ele. Mas aí eu já mostro para ele que não sou eu que vou curar ele. É ele que vai se curar. Exato. Eu mostro para ele que existe a possibilidade de cura, mas que depende dele, que a escolha é dele. Eu não vou estar do lado dele todo dia. Eu não estou pegando na mão dele e falando, vem cá, vamos comer um prato aqui de verdura, fruta, verdura, legume. Vem cá, vamos lá na academia fazer exercício. Não, a escolha é dele, a decisão é dele. Então ele tem que ter consciência e responsabilidade de que o processo de cura depende dele. 90%, 80% é dele. Os outros 20% é a orientação que o profissional de saúde traz. Exato. E tem que ter disposição, né? Isso também foi uma outra coisa que ela fala. É necessário disposição que muitos não têm. Então, é necessário mesmo disposição, porque parece muito simples, né? Quando eu falo alimentação saudável, mas ela mesma diz que quando a gente consegue controlar o apetite, a gente consegue controlar qualquer outra coisa na nossa vida. Sem dúvida. Ou seja, olha o grau de importância que se tem uma alimentação e olha o grau de dificuldade que se tem aí também, né? Sim. Porque se a partir daí eu consigo controlar as outras coisas, e não é fácil controlar o temperamento, controlar os impulsos, controlar tudo na vida da gente. A gente, né, tem uma série de processos na nossa vida. Então, a alimentação, ela não é fácil como a gente vai, assim, de adotar, eu quero dizer. Mas é necessário empenho, é necessário dedicação, esforço, disciplina, dedicação, e propósito. Eu acho que sempre eu uso muito para a questão do propósito com os pacientes. Porque se você tem uma visão clara para onde você está indo, você sabe o que precisa fazer. E aí as recomendações de saúde, elas são muito mais estruturadas, mais enraizadas. Claro. Porque a pessoa sabe para onde ela quer ir. Eu quero cuidar da minha saúde porque eu quero viver muitos anos e viajar bastante o mundo. Então você precisa ter uma velhice com autonomia. Então você sabe o que você precisa fazer. Aí a pessoa, não é verdade. Então acho que esse é um ponto. E isso que você me falou, me trouxe aqui na memória uma frase que, se eu não me engano, é de Nietzsche. Que ele dizia o seguinte: liberdade não é poder fazer o que quer, é fazer o que não quer. E quando ela fala de temperança, de moderação, da questão de controle do apetite, é isso. Porque senão a gente fica refém das nossas vontades, nossos desejos. Nossos desejos são desejos instintivos. Exato. Às vezes desregulados. É o seu cérebro pedindo, às vezes, para você fumar. É o seu cérebro cansado e querendo uma dose de dopamina que o álcool vai dar, que o tabaco vai dar, que uma droga vai dar, que horas de televisão ou jogando alguma coisa vai te dar. O excesso de açúcar, a hiperalimentação, que vai dar aquilo rapidamente para ele. Mas se você tem consciência, você consegue controlar. Então, faz muito sentido essa frase, né, que liberdade não é fazer o que quer, é fazer o que não quer. Porque você tem controle sobre os seus desejos mais instintivos.
Porque você conscientemente tem o controle do seu corpo. Senão a gente fica prisioneiro, né? Prisioneiro das nossas vontades. Exatamente. Prisioneiro das nossas vontades. E a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer. Porque nem tudo aquilo que a gente quer é melhor pra gente, nem pros outros. Claro. Nós vivemos numa comunidade. Exato. Somos civilizados. Então, nós precisamos entender esse limite. Né? Que a liberdade de um começa onde termina do outro. Sim, é necessário uma abnegação, muitas vezes. Exato. Né? Então, trazer essa consciência sobre si, acho fundamental, né? E quando essa consciência se alcança, os 8 remédios, eles vão entrando ali, um atrás do outro. É isso mesmo. Aí vem um puxando o outro. Um atrás do outro. Eles vêm, assim, numa relação muito sinérgica e muito interessante. E compreender o propósito deles e entregar, né? Ontem mesmo eu falei na oficina dos 8 remédios, um hóspede falou um pouco sobre a espiritualidade, a maneira como ele estava em busca disso. E aí, e depois ele começou a trazer a dificuldade que ele tinha em relação à alimentação, porque ele precisava se alimentar melhor, enfim, né? É um problema de muita gente que está nos ouvindo, né? É um problema real, isso daí. E aí, eu falei para ele, então, tá totalmente conectado, porque a hora que você busca a sua espiritualidade, você vai, então, entregar e você vai pedir para que, de uma forma muito especial, Deus te ajude nesse processo. E ele vai te ajudar, vai te dar forças, e aí você vai conquistando aos poucos. Então, eu acho que também tem isso da pessoa que acredita, né, que tem ali uma crença, uma fé, de dizer, preciso de ajuda. De falar, nossa, tá difícil. Porque a gente tem fases, né, Daniel? Eu acho que a gente tem fases, assim, até comigo mesmo, em relação aos 8 remédios, tiveram fases que eu me senti bem, assim, de praticar os 8 remédios, de estar bem. Tiveram fases que tava um horror. Eu acho que tem a ver, assim, muito com a realidade atual, com a maneira como a gente está lidando com as questões da vida, né? Então, por isso, a gente precisa estar sempre entregando, sempre pedindo esse auxílio, que muitas vezes as fases não avisam, né? Eu falo muito isso, ó, nenhum momento a fase difícil vai avisar, ó, tô chegando, se prepara, né? O problema, ele não vem assim, ao contrário, ele vem com os 2 pés na porta, com tudo, e Cheguei. Você estando pronto ou não, é uma situação para ser administrada. Isso não depende de questões financeiras, né? Às vezes é uma morte de um ente querido, às vezes é uma perda ali de um trabalho que era muito importante. Então, tem uma série de questões que podem surgir e isso está relacionado com hábitos. Porque quando a gente se desestrutura emocionalmente, a gente também fica com os hábitos e as rotinas saudáveis abaladas, né? A gente tende a fazer coisas mais prejudiciais para a saúde. Sim. Então, quando você coloca a confiança em Deus no devido patamar, a hora que vem o problema, porque ele vai vir. Não tem jeito, né? Em algum momento os problemas virão. Ele vai aparecer. Então, mas a hora que você coloca a espiritualidade no seu devido lugar, você tem ali essa possibilidade de recorrer constantemente e de não desfalecer tanto diante das circunstâncias adversas, das circunstâncias difíceis, né? E aí é onde as pessoas às vezes se surpreendem. Eu tenho uma amiga que uma querida que está passando por uma situação de saúde super complicada, né? Ela está com câncer. Quando você olha para a condição de saúde, você fala, gente, ela podia estar muito mal, mas é uma pessoa que conseguiu colocar a espiritualidade no devido lugar. E é interessante demais a conversa com ela, porque você vê que ela conseguiu encontrar a paz que excede todo o entendimento, porque tá uma tempestade na vida dela. Tá o caos, assim, já tiveram muitos tratamentos que não foram bem sucedidos e a coisa tá aumentando. Quer dizer, mas ela encontrou a paz que excede todo o entendimento. Então, hierarquizar também, sabe? Esses 8 remédios naturais para que eles possam ser constantes. Não ficar, assim, de uma forma tão vulnerável, entendeu? E se em algum momento a gente falhar, não der muita conta, a gente vê que cometeu uns deslizes, a gente tem que entender que tudo bem. Faz parte flutuar sobre isso. Claro. Né? A gente não vai ser 100% perfeito o tempo inteiro, não vamos estar conseguindo aplicar os 8 remédios 100% do tempo, o tempo inteiro. E tudo bem. A gente tem que entender que é nas falhas que a gente cresce. É nos erros que a gente aprende. Sim. E se a gente não tiver essa flexibilidade, a gente pode acabar se frustrando. Sim. E deixando de lado. E adotando hábitos piores. Exato. Tem que ser gentil, né? A gente tem que ser gentil com a gente também. Às vezes a gente é gentil com o outro, mas se cobra muito. Exato. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, né?
Flavinha, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu acho que a gente pôde hoje trazer um bom panorama sobre os 8 remédios para o pessoal. Então, pessoal, fiquem ligados que nos próximos episódios nós vamos destrinchar um por um dos 8 remédios. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação para você saber quando outros novos vídeos do nosso podcast vão estar disponíveis para vocês. E se você pratica ou já começou algum desses 8 remédios, escreva aqui nos comentários qual desses 8 remédios você acha que talvez seja mais importante para você começar hoje mesmo. Um abraço, até mais, tchau, tchau.